Estudo de Gênesis, capítulos 9 e 10. No verso 1 do capítulo 9, Deus diz a Noé e sua família para que eles tenham filhos, tornem-se muitos e encham a terra. No verso 2 é dito: e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra. Isso quer dizer que, antes do dilúvio, ser humano e animal se davam muito bem, porém agora os animais teriam medo dos seres humanos. No verso 3 é dito que os animais serão para o vosso mantimento, tudo vos tenho dado, como a erva verde. Antes do dilúvio, os seres humanos não comiam carne. Vemos isso desde Adão e Eva. Porém, agora era-se permitido comer os animais. Na verdade, até antes do dilúvio, os seres humanos se alimentavam de carne. Porém, não era essa a vontade de Deus. Desde a época em que Adão e Eva pecaram, veio o desejo dos seres humanos em comer carne. Porém, agora, no verso 3 do capítulo 9, Deus está definitivamente permitindo o consumo dessa carne. Porém, uma observação no verso 4. Não comerás a carne com o seu sangue. E aqui temos uma questão meramente relacionada à saúde, já que a prática de ingerir sangue era muito comum naquela época. E o sangue contaminado pode trazer várias doenças. No verso 6 temos uma ordenança explícita. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Aqui vemos que Deus abomina o homicídio. Já no verso 11, Deus estabelece uma aliança com a família de Noé, do mesmo modo com a sua descendência. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais um dilúvio para destruir a terra. E nos versos que se seguem, e disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, por todas as gerações. O meu arco-íris tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E aqui temos a origem do arco-íris que vemos no céu, o motivo pelo qual ele surgiu. Deus criou esse arco-íris para que fosse feita uma aliança de que o planeta não mais seria destruído por um dilúvio de águas. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, o arco-íris certamente aparecerá nas nuvens, e eu certamente me lembrarei da minha aliança que fiz com vocês e com toda criatura vivente, de todo tipo. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda criatura. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Mais tarde, Cã teve um filho e chamou-o de Canaã. E, futuramente, uma cidade será fundada com o nome de Canaã. A partir do verso 20, é dito que Noé começou a cultivar o solo e plantou um vinhedo, uma plantação de uvas.
E ele bebeu o vinho, ficou embriagado, e é dito que ele entrou em sua tenda e tirou a sua roupa. Agora, já no verso 22, é bastante intrigante, pois é dito que Cã, filho de Noé, já adulto e casado, viu a nudez do seu pai. E se traduzirmos pelo original hebraico, algumas interpretações surgirão. Mas antes de explicar, leremos o verso 25. E disse Noé: Maldito seja a descendência de Canaã. Canaã era o seu neto, filho de Cã. Servo dos servos seja aos seus irmãos. Vemos aqui que Noé proferiu uma maldição, e não foi uma maldição qualquer. Futuramente, todos daquela época ainda se lembrariam dessa maldição proferida por Noé. Vemos aqui que foi algo muito sério e que ficou lembrado na história. Por isso, algumas interpretações surgem do que significa dizer que Cã, filho de Noé, viu a sua nudez. O argumento mais difundido é que Cã literalmente viu a nudez do pai, sem nenhum sentido figurado, mas que Cã viu a nudez do pai, o que não faz muito sentido proferir tamanha maldição. Porém, no verso 22 ainda, é dito que Cã contou aos seus outros 2 irmãos, e ele pode ter zombado de seu pai para com seus irmãos. E há mais 2 argumentos fortes, que diz que Cã teria se aproveitado de seu pai, pois estava embriagado, e tido relações sexuais com ele. E é dito no verso 24, quando Noé acordou do seu vinho e soube o que seu filho mais novo lhe havia feito. E aí no verso 25 ele profere a maldição. E ainda uma terceira possibilidade, de que Cã teria tido relações sexuais com sua mãe, enquanto seu pai estava embriagado. Todas essas hipóteses são levantadas baseando-se nos textos originais hebraicos, já que uma palavra pode conter mais do que um significado. Mas, de forma geral, as Bíblias em português foram traduzidas como Cã viu a nudez do seu pai. Porém, no original hebraico, essa frase pode trazer outras conotações. Como sabemos, Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio acabou. Para quem acha estranho essa questão dos homens terem tantos anos de idade no passado, assista aos vídeos anteriores. E no verso 28 e 29, para terminarmos o capítulo 9, é dito que Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos. E morreu. E assim termina o capítulo 9. E agora analisemos o capítulo 10. O capítulo 10 começa mencionando genealogias. No verso 8 temos uma informação importante. É dito que nasceu um menino e lhe colocaram o nome de Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Ele se tornou um político daquela época. E este foi poderoso caçador também. Todos gostavam dele. Em seguida, mais genealogias são mencionadas. As genealogias são importantes para explicar a origem de certas nações também.
e comprovar a existência de personagens na história. No verso 25, uma curiosidade que alguns passam despercebidos. Em uma pequena frase é dito: porquanto em seus dias se repartiu a terra. O que significa esse repartir a terra? Esse repartir a terra não significa que aquela aldeia do passado começou a formar novas cidades e estados e nações. Não, porque isso é dito no verso 5. De onde veio, por exemplo, com mais força a propriedade privada, no verso 5. Agora, no verso 25, é dito que a terra se repartiu. Na escola aprendemos que, antigamente, havia apenas um continente no planeta Terra. Não era como nos dias de hoje, mas existia apenas um único continente, chamado Pangeia. E na escola aprendemos que, com o passar do tempo, porém, na escola nos dizem que se passaram muitos e muitos anos, aquele único continente chamado Pangeia começou a se dividir até ficar da maneira que conhecemos hoje. Temos a América do Sul, América do Norte, África e outros. Porém aqui, no verso 25 de Gênesis capítulo 10, nos é dito que a terra se repartiu. Em uma pequena parte desse versículo é dito isso. E alguns leem e nunca notaram essa informação interessantíssima. E já no verso 32, o último verso do capítulo, é dito que todas essas genealogias mencionadas são a descendência dos filhos de Noé, e destes procederam todas as nações que temos hoje na terra, depois do dilúvio. Já que todos que viviam antes do dilúvio morreram. E aqui chegamos ao final de mais um vídeo.